Olá, bom dia! Nós, integrantes do grupo, Alícia, Karina, Cíntia, Gabriela, Isabelle, Lilian, Luísa e Tamires, iremos apresentar para vocês um dos assuntos que fazem parte da inspeção de carnes e derivados, que é o PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional. Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne, e nós temos aqui gráficos de 2018 que mostram o ranking mundial de produção, e o Brasil está como o segundo maior produtor de carnes bovina e de frango, ficando só atrás dos Estados Unidos. É também o quarto maior produtor de carne suína. Esse cenário mostra para a gente a grande responsabilidade que o mercado brasileiro tem para garantir a qualidade, para garantir a segurança dos produtos, e mostra também que a possibilidade da contaminação de um alimento pode gerar grandes prejuízos econômicos, considerando que os consumidores estão cada vez mais exigentes, mais conscientes e optam por não adquirir produtos associados a algum tipo de problema, principalmente associado à própria saúde. Então, a qualidade dos produtos se tornou sinônimo de sobrevivência no mercado. Para a gente compreender onde o PPHO se situa, a gente precisa ir até a circular de número 175 do mapa, e lá mostra que o DIPOA, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, por meio da resolução de número 10, de 22 de maio de 2003, criou um modelo de inspeção sanitária baseada na inspeção contínua, sistemática, de todos aqueles fatores que podem interferir na qualidade higiênico-sanitária dos produtos para o consumo humano. E para isso, programas de autocontrole foram criados para garantir a inocuidade desses produtos. Então, os programas de autocontrole criados foram o Programa de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional, PPHO, que é o nosso foco, o Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle e Boas Práticas de Fabricação. Afinal, o que é PPHO? Esse programa consiste em um conjunto de procedimentos que acontecem de forma rotineira, diária, simplesmente para evitar a contaminação e adulteração dos produtos e conferir uma alta segurança sanitária por meio da higiene. Essa higiene tem que acontecer antes, durante e depois de todas as operações industriais, e dessa forma a saúde dos consumidores será protegida. O PPHO está relacionado com as atividades diárias de higiene industrial e operacional, e ele é dividido em duas partes, entre pré-operacional, no qual ocorre a avaliação antes do início das operações, e operacional, que é a avaliação dos intervalos e durante as operações para manutenção das condições de higiene. Então, vamos falar um pouco aqui sobre onde a gente encontra a aplicação das medidas da PPHO. As medidas da PPHO se aplicam a todas as instalações, utensílios, equipamentos e maquinários de frigoríficos, laticínios, indústrias de doces e derivados cárneos, entrepostos de mel, ovos e pescados. Agora vamos falar um pouco dos objetivos da PPHO. A PPHO tem como seu principal objetivo a higienização. Essa higienização consiste na limpeza e na sanitização. A limpeza do equipamento consiste principalmente na eliminação da maior quantidade possível de resíduos de alimentos disponíveis para o então desenvolvimento de micro-organismos. Enquanto isso, a sanitização consiste em destruir a maior parte desses micro-organismos das superfícies. Portanto, um equipamento que não tenha sido adequadamente limpo não poderá ser sanitizado com eficiência. Já quando falamos sobre a fiscalização, é importante ressaltar que é responsabilidade da administração da empresa garantir o pleno funcionamento deste programa de autocontrole, criando condições para que seus colaboradores possam manter o mesmo em funcionamento. Cabe ao responsável técnico da empresa elaborar, treinar, implementar, monitorar e revisar o programa, e ao SIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que fiscaliza a aplicação deste programa.
Gostaria de começar esse trabalho citando uma frase que eu achei de suma importância em um dos trabalhos que eu pesquisei. Ela fala: a higienização dos ambientes são realizados com aplicações de detergentes e sanitizantes específicos para cada setor. Um conceito que vale a pena relembrar é o conceito de higienizar, que é tornar higiênico ou saudável, ou utilizar práticas de limpeza com o objetivo de prevenir ou evitar propagação de doenças. Atualmente, se tem uma variedade muito grande de tipos de sabões. Dentro dele, nós separamos os 3 principais para a higienização de uma indústria, que seriam básico, ácido e misto. Os básicos para higienização de chão, parede e teto. Ácidos para higienização de utensílios e maquinário, e misto para a higienização das roupas dos funcionários e deles. Para se ter uma boa higienização, é muito importante escolher bem um sanizante. Alguns pontos para levar em consideração é o tempo de eliminação do sanizante na superfície, a necessidade dele ser retirado da superfície com água, a eficiência dele na eliminação de agentes patogênicos, a volatilidade e se deixa ou não resíduos que podem vir a contaminar o alimento. Além disso, outro ponto importante na PPHO, que é desenvolvida pela própria empresa, é conter a assinatura do gerente do estabelecimento, indicar o nome dos profissionais responsáveis pela limpeza e sanitização das instalações e equipamentos, nome dos funcionários responsáveis pelo monitoramento das equipes de limpeza, para que, quando haja um erro, seja mais fácil determinar aonde esse erro ocorreu na cadeia de comando e como a melhor maneira de corrigi-lo. Garantindo a eficácia do PPHO. Para garantir a eficácia do PPHO, é necessário um treinamento e a capacitação do pessoal. A condução dos procedimentos antes, durante e após as operações, o monitoramento e as avaliações rotineiras dos processos e de sua eficiência, e a revisão das ações corretivas e preventivas em situações de desvios e alterações tecnológicas dos processos industriais. O treinamento e capacitação vai acontecer depois da elaboração do PPOH, onde vai ser apresentado para todo o pessoal da empresa, para que todos sejam treinados e capacitados para colocar em vigor os procedimentos. Caso tenha alguma dúvida de como exercer algum procedimento, o PPHO terá toda a descrição necessária para consulta. A condução dos procedimentos será feita pela supervisão do responsável técnico, que irá conduzir os procedimentos antes, durante e após as operações, além de fazer o monitoramento e avaliação rotineira dos procedimentos e a sua eficácia. Ele também será responsável por implantar e revisar as ações corretivas em situações de desvios e alterações tecnológicas dos processos industriais. O monitoramento do pessoal deve ser feito diariamente pelo funcionário responsável e capacitado para garantir que o PPHO esteja sendo executado de forma correta. Aí aqui nós temos a tabela tirada do modelo de agrodefesa, que mostra o resumo do monitoramento de exemplo do PPHO pré-operacional e do resumo do PPHO operacional. As avaliações baseiam na observação, na inspeção visual e na comparação dos resultados obtidos com os registros do monitoramento do PPHO preparado e executado pelo estabelecimento. Aí nós vemos a verificação no local, que consiste a verificação em loco da manutenção de instalações e equipamentos que não entram em contato com o produto. Deve ser realizada quinzenalmente. A manutenção corretiva dos equipamentos e instalações diretamente desenvolvidos na produção que entram em contato com os alimentos deverá ser realizada diariamente. Já a verificação documental deve ser realizada quinzenalmente e consiste as revisões do cronograma da manutenção preventiva das instalações e equipamentos industriais. E a comparação deve ser feita com os achados da verificação em loco e simultaneamente com a verificação dos equipamentos.
Aqui nós temos um plano de inspeção para as avaliações. A equipe faz a preparação da inspeção local, verificação do PPH-O do estabelecimento, identificação de deficiências e registros, procedimentos adotados pelo CIF quando são identificadas deficiências de registros, aplicação dos procedimentos de controle oficial pelo CIF local e a documentação das deficiências. Não conformidades e correlações é um programa de compromisso da empresa com a higiene, devendo ser assinado pela administração geral e o responsável técnico. Aí é que nós temos uma tabela tirada do modelo de agrodefesa que mostra 3 exemplos de não conformidades e com as respectivas ações corretivas do PPH-O pré-operacional. Já essa tabela, também tirada do modelo da agrodefesa, mostra 3 exemplos de não conformidades com as respectivas ações corretivas do PPPH-O operacional. Iremos sintetizar alguns estudos científicos que nós deparamos na literatura e consideramos relevante para mostrar diferentes perspectivas em relação ao que se considera como uma higienização eficaz e que poderia ser objeto de discussão e questionamento quanto a algumas regras implementadas no PPH-O. Vimos que dentro de uma indústria de produtos cárneos, a água tem um papel fundamental em todas as etapas. Inclusive, pegamos essa frase que retrata isso em um dos artigos. A água possui as propriedades de varrer superfície, de dissolver substâncias e de manter uma solução em elementos heterogêneos é talvez o elemento mais importante para o funcionamento da indústria. Durante o desenvolvimento do trabalho, vimos que dentro do PPH-O, a água, apesar de seu papel importante como todo, teve a sua eficácia sendo alvo de discussão em relação à sua higienização. No nosso trabalho, podemos observar isso através de artigos encontrados que relataram estudos comparativos sobre a utilização da água. Um trabalho realizado em 2019 em um abatedouro frigorífico de suínos no Rio Grande do Sul teve como objetivo comparar o padrão de higiene operacional tradicional que utiliza a água com um procedimento alternativo sem o uso de água. A água, apesar de parecer essencial para um procedimento de higienização, também pode ser um elemento facilitador do desenvolvimento de micro-organismos. Essa comparação permitirá fazer uma avaliação dos micro-organismos indicadores que são utilizados para avaliar aspectos da qualidade dos alimentos. Dentro dos micro-organismos indicadores estão as bactérias mesófilas aeróbicas, que incluem a maioria dos contaminantes dos alimentos de origem animal. Os coliformes totais são bactérias Bacillus gram-negativa. A salmonela é um exemplo desse grupo. Já os coliformes termotolerantes são bactérias também gram-negativa, em forma de bacilos, podendo ser representados pela Escherichia coli. Além disso, investigará também a presença de Listeria monocitogênese. Houve resultados positivos para aeróbios mesófilos em ambos os procedimentos, sendo que a limpeza com o uso de água apresentou contagens ligeiramente maiores. No PPH-O, com a utilização de água, houve contagem de aeróbios mesófilos em 8 amostras, o que representa 17,75% da amostragem. No PPH-O, sem a utilização de água, houve contagem de aeróbios mesófilos em 6 amostras, o que representa 13,33% de positividade. Os resultados mostram que as análises para coliformes totais e coliformes termotolerantes foram negativas em todas as amostras coletadas, independente de ocorrer ou não o uso da água no processo de higienização. Na pesquisa de patógeno, Listeria monocitogênese e Salmonella, não foi detectada a presença desses micro-organismos nas mesas quando submetidos a ambos os procedimentos. Mediante o resultado, é possível perceber que ambos os procedimentos são vantajosos como um método de limpeza a ser adotado pela empresa. Baseado nessa pesquisa, foi possível solicitar ao órgão fiscalizador, CIF, autorização para realizar a limpeza do PPH-O do setor de cortes e desósseas sem o uso de água. Após a validação desse processo, obteve-se uma economia de tempo, mão de obra e insumos de limpeza, tornando mais ágil o processo de higienização e gerando menos resíduos.
O segundo artigo que a gente trouxe, então, foi a avaliação da eficiência do PPHO de matadouro frigorífico bovino de Rondônia. Os autores desse artigo avaliaram a eficácia dos procedimentos de higiene operacional de superfícies aplicados durante o intervalo de almoço nas áreas de produção quente e fria de matadouro frigorífico bovino. Para essa avaliação, foram coletadas amostras por meio de suave de superfícies em 24 pontos, sendo entre elas 14 pontos na área fria e 10 pontos na área quente. Essas coletas foram realizadas antes e após a higienização no período de intervalo de almoço e ocorreram uma vez por semana durante 4 semanas consecutivas. Para avaliar a eficácia da higienização, escolheram 2 métodos diferentes de limpeza para cada área. Na área quente, retirou-se os resíduos grosseiros manualmente e, posteriormente, aplicou água a uma temperatura de no mínimo 82,5 graus por meio de jatos sob pressão. Já na área fria, retirou-se também os resíduos grosseiros manualmente e, em seguida, com auxílio de um pano, aplicou-se sanitizante à base de ácido paracético com concentração mínima de 14%. Os resultados, então, demonstraram que na área quente, apenas 3 das 10 superfícies analisadas apresentaram redução significativa na contagem de micro-organismos. Já na área fria, das 14 superfícies analisadas, 6 apresentaram redução. É importante salientar também que a serra de peito e a esfoladeira apresentaram ausência de contaminação antes e após a higienização, já que, após o corte à esfola de cada animal, esses equipamentos eram esterilizados em água quente a uma temperatura de pelo menos 82,5 graus. E a centrífuga dos miúdos e o tanque de resfriamento também apresentaram baixo nível de contaminação, já que era utilizado água quente e água fria a mais ou menos 10 graus. Ou seja, a sanitização realizada com água, principalmente quente, apresentou melhores resultados na redução da contagem de micro-organismos quando comparado com ácido paracético. A partir dos estudos apresentados, podemos perceber a importância da ciência em questionar as regras ou os métodos que são impostos em um documento oficial. Muitas vezes não é a melhor opção, ou às vezes existem inúmeras outras formas de seguir uma metodologia que possa ser igualmente eficaz ou até mesmo melhor do que a atual. Só conseguimos melhorar os procedimentos ou fazer alterações dentro da lei com argumentos científicos plausíveis que não deixem dúvidas que as alterações são necessárias e importantes. Queremos agradecer nesse momento a atenção de todos e esperamos que a nossa apresentação tenha sido clara e ajudado a todos a entender um pouco sobre o PPHO.